No complicado xadrez do Oriente Médio, poucos países têm uma situação tão difícil como Israel. Cercado de inimigos que pedem abertamente sua destruição, Israel vive em estado de permanente tensão. Venceu todas as guerras que disputou com os vizinhos, mas enfrenta outros conflitos regionais. A Primeira Guerra foi pela própria criação do Estado de Israel, em 1948, quando um grupo de países árabes tentou impedir que isso acontecesse. A Segunda foi em 1956, quando tropas egípcias invadiram o território israelense, mas acabaram sendo expulsas. Em 1967, foi travada a Guerra dos 6 Dias, diante de uma grande concentração de forças egípcias na fronteira que pareciam prontas para atacar. Israel se antecipou, lançando uma ofensiva relâmpago. Em menos de uma semana, o exército israelense ocupou o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, que pertencem à Síria, país que apoiava o Egito. Em outubro de 1973, aconteceu a Guerra do Yom Kippur, o feriado judaico do Dia do Perdão. Egito e Síria atacaram de surpresa e, após uma série de derrotas iniciais, as forças israelenses terminaram vitoriosas. Esta guerra levou ao primeiro choque do petróleo. Os preços se multiplicaram por 4, com graves reflexos negativos na economia dos países importadores. Embora o povo israelense seja o único a desfrutar das garantias de um Estado democrático no Oriente Médio, o país é visto como opressor dos palestinos, que exigem a criação de um Estado independente na Cisjordânia. Agora, como é que se explica a existência da única democracia da região, que é de Israel, que se apresenta como um opressor desses povos palestinos? Aí a questão de Israel é muito interessante. É uma eficácia de propaganda muito bem feita durante mais de meio século, desqualificando o Estado de Israel. Quer dizer, a única democracia em que você tem alternância de poder, né? Em que você tem mandatos, amplas liberdades democráticas, inclusive partidos árabes, é atacado violentamente como se fosse uma ditadura. E a Síria, por exemplo, que tem um massacre, um Estado que passa de pai para filho, que massacra cidades, só o pai do atual ditador, o Hafez Assad, só numa cidade ele matou 30 mil pessoas, né? Então, e esse era considerado, na época da Guerra Fria, o bom. Porque a Guerra Fria dividiu o mundo entre os aliados dos Estados Unidos eram sempre maus, os aliados da União Soviética eram sempre bons, né? Então, Egito, ditadura, na época com o Anwar el-Sadat ou antes com o Gamal Abdel Nasser. A Síria, ditadura. Os países da Norte da África, todos eram ditaduras e eram considerados ditaduras benéficas. Por quê? Porque se opunham, supostamente se opunham aos Estados Unidos. Em discurso no Congresso americano em maio, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta dos Estados Unidos para um acordo com os palestinos com base nas fronteiras anteriores à Guerra de 1967. Na fronteira norte, Israel faz divisa com o Líbano, região que tem sido palco de muitas batalhas. O sul do Líbano é a área de atuação dos seguidores do Hezbollah, ou Partido de Deus, grupo radical islâmico apoiado pelo Irã. O chefe religioso, Hassan Nasrallah, defende abertamente a destruição do Estado de Israel. Ao sul, Israel enfrenta outro inimigo, o Hamas. A palavra Hamas, em árabe, reúne as iniciais do movimento da resistência islâmica. Organização que tem um braço político e outro militar, o Hamas também defende que Israel seja varrido do mapa. Em 2006, venceu as eleições nos territórios palestinos e passou a controlar o parlamento e a faixa de Gaza. Já o Fatah, a mais antiga força política e militar na Palestina, de linha moderada, administra a Cisjordânia. Numa região bastante conturbada, Israel exerce o papel de aliado estratégico dos Estados Unidos. E ele tem, ou tinha, alianças importantes com alguns países árabes, principalmente o Egito, o único país árabe que fez a paz
com Israel em 1979. Ele também ocupava e ainda ocupa o papel de inimigo muito propício, né, para as ditaduras se legitimarem, falando que lutam contra Israel. Não lutavam muito contra Israel, tanto que o governo israelense lamentou a queda de Mubarak, claro que era o seu aliado egípcio, mas lamenta hoje a instabilidade na Síria. Israel prefere a atual ditadura síria, que se diz anti-israelense, do que um regime que poderia sucedê-la, porque regimes democráticos nos países árabes deixariam Israel ou deixarão Israel numa situação curiosa. Israel deixará de ser a única democracia da região e será um país que ocupa territórios árabes. Demétrio Magnoli não é otimista no que se refere à criação de um Estado palestino. O atual governo israelense diz que é impossível negociar com o governo palestino. O argumento atual é que desse governo participa o Hamas e o Hamas se recusa a aceitar a existência de Israel. Quando, na verdade, o Hamas até poderia aceitar a existência de Israel com fronteiras definidas e com um Estado palestino existente. Mas o argumento é, nós não conversamos porque existe o Hamas. Bom, antes de existir o Hamas no governo, quando existia só a autoridade palestina no governo, o argumento era, nós não conversamos porque não existe um governo unificado entre os palestinos. Israel salta de argumento para argumento, o atual governo de Israel, para não negociar a paz seriamente. Então isso é um obstáculo, por enquanto, intransponível. Enquanto os Estados Unidos sustentarem, mesmo contrariados, essa posição de Israel, a paz no Oriente Médio, a paz nessa região não vai avançar. Já a professora Maristela Basso acredita que Israel terá de rever sua posição após discurso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em defesa do novo Estado. Eles têm um território, e eles têm um território que eles determinam como importante aquele que assim existia até 1968, então eles têm um território, sim. Então isso significa que a ONU terá que reconhecê-los como um Estado independente, ainda que outros países não o façam. Mas eles, sendo reconhecidos como um Estado independente perante a ONU, poderão agora com mais força se posicionar perante Israel e até mesmo levar suas controvérsias à Corte Internacional de Justiça da ONU, ao Conselho de Segurança, pedindo resoluções. Isso vai exigir de Israel uma nova postura e até quem sabe, uma renovação no que diz respeito às negociações com a Palestina.